Olá! Você está assistindo a uma aula sobre trigonometria no triângulo retângulo. Max, vem aqui. Oi, pai. Preciso que você vá até o reservatório da nossa cidade e calcule a altura da caixa d'água, pois eu preciso fazer uma reforma na nossa instalação hidráulica. Certo. Nossa, para chegar até a caixa d'água preciso atravessar o rio. Mas como não sei nadar, teria que encontrar uma forma de calcular a altura da caixa d'água sem atravessá-lo. Mas como resolveria este problema? Tive uma ideia. Vou pedir ajuda ao professor Celso no final da próxima aula. Professor Celso, preciso que o senhor me ajude a resolver um problema. Que problema, Max? Tenho que calcular a altura da caixa d'água da cidade, mas terei que fazer isso sem atravessar o rio, pois não sei nadar. Como poderei fazer isso? Esse é um problema muito interessante. Para resolvê-lo, você pode utilizar a trigonometria. Mas o que é trigonometria, professor? A palavra trigonometria vem do grego, onde tri significa 3, gono, ângulo, e metria vem de metre e significa medida. Assim, a trigonometria nada mais é do que o estudo das relações entre os lados e os ângulos de um triângulo. Não é conhecido ao certo onde surgiu e nem quais foram os primeiros homens a criar a trigonometria. Sabe-se apenas que grandes matemáticos foram extremamente importantes para o seu desenvolvimento, como Euclides, Eudóxio e Ptolomeu. Dentre estes, destacou-se o matemático grego Hiparco. Ele é considerado por muitos como o pai da trigonometria, principalmente por ter construído a primeira tabela trigonométrica. O surgimento da trigonometria deu-se entre os séculos 4 e 5 a.C., principalmente pela grande necessidade de calcular grandes medidas, como alturas ou distâncias, por exemplo, da Terra para o Sol ou para a Lua, etc. Mas para estudarmos a trigonometria, é necessário conhecer o conceito de ângulos. É possível que a ideia de ângulo tenha origem nos povos babilônios, antiga civilização localizada na região da Mesopotâmia. Para identificar as estações do ano, visando a produtividade da agricultura, eles organizaram um calendário dividindo uma circunferência em 360 partes iguais, valor aproximado da soma dos dias de um ano, que é 365. Assim, cada parte da circunferência ficou definida como sendo um grau, o equivalente a aproximadamente um dia do ano. Por exemplo, dizer que dois segmentos possuem entre si um ângulo de 30 graus significa dizer que a abertura entre esses segmentos representa 30 partes de um total de 360 de qualquer circunferência centrada no ponto de interseção entre esses segmentos. Os ângulos também podem ser medidos em radianos. Um radiano, ou abreviadamente rad, é a medida do ângulo de um setor circular quando a medida do arco desse setor é igual à medida do raio da circunferência. Assim, um rad equivale a aproximadamente 57 graus. 180 graus equivalem a 3,14 rad, ou pi radianos, e 360 graus a 6,28 rad, ou 2 pi radianos. Os primeiros estudos da trigonometria foram feitos em triângulos retângulos. Triângulos retângulos são triângulos que possuem um dos seus ângulos igual a 90 graus, representado por este símbolo, e os demais são necessariamente agudos, ou seja, menores que 90 graus, pois a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180. Portanto, a soma dos ângulos agudos de qualquer triângulo retângulo é sempre igual a 90 graus. Consideremos os triângulos retângulos ao lado. Uma condição necessária e suficiente para que triângulos sejam semelhantes é que dois de seus ângulos internos sejam congruentes. Como os triângulos retângulos ABO, CDO e EFO possuem um ângulo alfa em comum e outro ângulo igual a 90 graus, podemos afirmar que estes triângulos são semelhantes entre si. E se eles são semelhantes, então é válido a razão de semelhança para os lados correspondentes, isto é,
a medida do segmento AB sobre a medida de OA é igual a CD sobre OC, que é igual a EF sobre OE, que é igual a uma constante R1. Além disso, OB sobre OA é igual a OD sobre OC, que é igual a OF sobre OE, que é igual a uma constante R2. E também AB sobre OB é igual a CD sobre OD, que é igual a EF sobre OF, que por sua vez é igual a uma constante R3. Estas constantes receberam nomes especiais, ao qual definimos por seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Desta forma, considerando um triângulo retângulo de lados AB e C, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, neste caso A, é chamado de hipotenusa, e os demais lados, B e C, são os catetos. Assim, o seno de alfa é igual à medida do cateto oposto a alfa, isto é, do lado oposto a alfa, sobre a hipotenusa, igual a B sobre A. O cosseno de alfa é igual à medida do cateto adjacente a alfa, ou seja, do lado adjacente a alfa, sobre a hipotenusa, igual a C sobre A. E a tangente de alfa é igual à medida do cateto oposto a alfa sobre a medida do cateto adjacente a alfa, igual a B sobre C. Facilmente, verificamos que seno de alfa sobre cosseno de alfa é igual a tangente de alfa. Para isso, basta substituirmos os valores do seno e do cosseno. Efetuando a divisão de frações, obtemos B sobre C, que é a tangente de alfa. Logo, podemos concluir que seno de alfa sobre cosseno de alfa é igual a tangente de alfa. Um artifício muito utilizado nos cálculos trigonométricos no triângulo retângulo é a tabela trigonométrica, pois ela fornece o valor do seno, cosseno e tangente para todos os ângulos agudos. Além disso, existem 3 ângulos agudos, a saber, 30, 45 e 60 graus, considerados notáveis, pois são os mais utilizados, e os seus valores podem ser encontrados em uma outra tabela. Veremos agora um exemplo prático da utilização da trigonometria. Suponhamos que você esteja a uma distância x do ponto no chão em que coincide a projeção ortogonal do topo da Torre Eiffel, e que o segmento formado pelo ponto onde você está e o topo da torre forme um ângulo de 30 graus com o plano do chão. Se a torre possui 300 metros de altura, qual será a medida de x? Qual será a distância entre o ponto onde você está e o topo da torre? Considerando o triângulo ABC, temos que 300 é o cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus, x é o cateto adjacente e d a hipotenusa. Para encontrarmos a distância d, devemos utilizar a razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto e a hipotenusa, portanto, o seno de 30 graus, que é igual a 1 sobre 2. Substituindo os valores e efetuando os cálculos, encontraremos que a distância entre o ponto onde você está e o topo da torre é igual a 600 metros. Para encontrarmos a distância x, podemos utilizar a razão trigonométrica que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa, isto é, o cosseno de 30 graus. Substituindo os valores e efetuando os cálculos, encontraremos que a medida de x é aproximadamente 519,6 metros. Então, Max, deu para entender um pouco do que é a trigonometria? Claro, professor Celso. Muito interessante. Tenho até uma ideia de como encontrar a altura da caixa d'água. Professor. Oi, Max. E aí? Conseguiu calcular a altura da caixa d'água? Claro. Depois da excelente explicação que o senhor deu ontem, ficou fácil. Ótimo. E como você fez isso? Para encontrar a altura H da caixa d'água, sem atravessar o rio, utilizei o teodolito, que é um instrumento que mede ângulos. Assim, encontrei o ângulo de inclinação de onde me posicionei inicialmente até o ponto mais alto do reservatório, obtendo 45 graus. Depois, caminhei 5 metros até a margem do rio e fiquei a uma distância d da base da caixa. Por fim, calculei novamente o ângulo em relação ao topo da caixa
que foi igual a 60 graus. Então, considerei os triângulos ABC e ABD. Em relação ao triângulo ABC, utilizei a tangente de 60 graus, e assim obtive que h é igual a d raiz de 3. Em relação ao triângulo ABD, utilizei a razão da tangente de 45 graus, e encontrei que d é igual a h menos 5. Depois, substituí o valor de d na primeira igualdade. Após fazer os cálculos e racionalizar o denominador, obtive que a altura da caixa d'água é aproximadamente 11,83 metros. Excelente, Max. Percebi que você aprendeu muito sobre trigonometria. Yes! Pai, consegui calcular a altura da caixa d'água. É 11,83 metros. Muito bem, Max. E fiz isso sem atravessar o rio, pois não sei nadar. E também pude aprender a utilizar a trigonometria. Que bacana, meu filho. Mas o que é trigonometria? A palavra trigonometria vem do grego, onde tri significa 3, gono, ângulo.